Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Shri Krishna Lila Katanis Dakshana Dhari Madhuri Ganashaktam Varam Paranyam Purushamantam Narayanam Tam Shirasa Namami Shri Dandina Bhakti Shuru Manincha Shri Krishna Padabda Dritai Karidi Chaitanya Lila Amrita Sarataram Narayanam Tam Satata Sapadi Tavavasmi, Vinadivami, Tvavina, Iti Vinayaraditam, Nayaman Charanandikam, Hadevi Kaku Baragat Gadaya Yadavasha, Yati Nipati Bhuvi, Dandavat Udvakartihi, Asya Prasadana Buddhasya Janasya Kritva, Gandharviki Jagane, Ganana Vide. महाग्रंथ भगवद गीता की जय श्री व्यासदेव की जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। Então a Jana aí, olha quem tá, Jana. Tudo bem, Jana? Ah, Jana. Jana, ela é professora de yoga lá de Muri. Boa noite, Jana. Olha, a Jana, Então, a gente está no capítulo 4, intitulado Jnana Yoga. Ele dá uma relembrada aí, né, que Arjuna ele fica meio confuso no começo do capítulo, ele pergunta, vem cá, como é que você está falando que ensinou essa energia, essa filosofia para o rei do sol, né? Sendo que o rei do sol, Vivaswan, ele nasceu há milhões de anos. Aí Krishna começa a falar sobre a natureza dele, quem é ele, né? É bem legal esse capítulo. Tudo bem? Qualquer coisa é só perguntar, né? Ele está destrinchando a natureza dele, né? A natureza de Bhagavan. Sim. Então vamos lá. 4:12. Então, nesse Shloka 12, verso 12, fala assim: Kankshanta karmanam siddhim yajanta iha devataha kshipram hi manushe loke siddhir bhavati karmaja. Então, Krishna está falando para Arjuna, né? Aqueles que desejam fruto das suas atividades neste mundo adoram os devatais. Portanto, o resultado do seu trabalho frutivo é rapidamente alcançado. Lembrando que os devatais são aqueles seres que são poderosíssimos, mas ainda nascem e morrem, né? Em geral, eles moram em outra plataforma, em outra dimensão, né? Têm poderes, duram muito, né? A vida deles é longeva, mas morrem. Então, Bhavanuvada, que é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, que é um grande santo da nossa linhagem, fala assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, esses devatais criam karma e resgatam karma também? Tem, também. Em geral, eles só estão, porque tem várias classes, mas em geral eles estão usufruindo do karma deles. Em geral. E aí, quando termina o tempo, eles vêm para o mundo material? Eles vêm para o planeta Terra? Em geral, porque a Terra é a fábrica de karma. Né? É sempre dar aquele exemplo, né? Você junta grana, vai para Aruba, sei lá, gasta todo o dinheiro e tem que voltar. Lá você começar a fazer um novo patrimônio. Exatamente. Né? Quer dizer, mas geralmente esses que foram devatas, eles são pessoas que vêm ao mundo, que vêm ao planeta, assim, e são pessoas que estão num status de moda bondade, alguma coisa assim, ou não obrigatoriamente? Sim, são mais elevados materialmente que a gente, né? Tanto que eles alcançaram, o que eles fizeram foi coisa boa para alcançar esse estado, né? Tá, então eles vêm com esse samskara. Agora, tem várias classes de devatas. Tem Kimpurushas, tem Gandharvas, Kinnaras,
Tem um bocado de Sim. tipo. Tá. Então, Bhavanubhada, que é o comentário de Vishwanath Chakravarti Thakura. Entre todas as pessoas com o qual eu reciproco, eu correspondo, aqueles que desejam o sucesso material abandonam o caminho da minha bhakti, que é não diferente de mim mesmo, e seguem o caminho de karma, que rapidamente gera frutos. Para explicar esse ponto, Sri Bhagavan fala esse shloka começando com Kankshantaha. Né? A palavra karma já significa nascido do karma e refere-se às perfeições tais como o alcance de Swarga. Swarga é um planeta elevadíssimo também, né? Porque o sol flui. Porém, bom, Aham. para Kashkavriti, o comentário do nosso mestre, né, Jai, Gurudev. fala assim: karma é de 3 tipos: Nitya, Naimittika e Kamya. O primeiro, Nitya, é rotineiro, o segundo, Naimittika, ocasional, e Kamya, com desejo fruitivo. Aqui é interessante que, em geral, a gente lê nas revistinhas, aquela karma que é uma coisa só, né? Em geral, tem É. uma conotação bem pejorativa, por um lado está certo, ou uma coisa muito grande, né? Eles não consideram, muitas pessoas não consideram coisas pequenas como karma, sei lá, tropeçar, né, sem se machucar nem nada, ir para um lado ou para o outro. Então a gente está vendo aqui que ele vai dissecar mais sobre karma, já dissecou anteriormente, né, o Bhagavata Gita Nishkama Karma Yoga, que ele falou do Karma Yoga mesmo, né, que é direcionado a Bhagavata. Então, de novo, karma é de 3 tipos: o rotineiro, o ocasional e aquele com desejo fruitivo. O que ele chama de rotineiro? É as ações do dia a dia. Porque ele aqui está se referindo mais ao Varnashrama Dharma, Ah, né? tá. Aquela ocasional é que você, digamos, você não casa todo dia, Sim. você não faz cerimônia fúnebre todo dia, Ah, tá. né? Tá, mas é o diário, é o rotineiro, O mas rotineiro. é o que está dentro dos deveres prescritos, É, né? Tá, você é um professor, você dá aula todo dia, você estuda, tá. tererel, mas não casa todo dia, né? Sim, sim, sim. Esperamos que sim. Então, vamos lá. As ações prescritas nos Vedas, tais como Sandhya, ou seja, você cantar os mantras em determinados horários, são nitya karma, ou seja, deveres religiosos diários. O cara faz todo dia aquilo ali, né? Como a gente Sim. faz, tomara. São nitya karma, né? É, deveres religiosos diários. Atividades tais como Pritshraddha, oferecer oblações aos antepassados, são conhecidos como Naimittika karma, ou seja, atividades ocasionais. E aquelas ações realizadas com desejo fruitivo são chamadas de Kamya karma ou Sakama karma, né, para você desfrutar. O outro é como se fosse um dever, e esse é para você desfrutar mesmo. Né? Hum. É óbvio que eles se misturam, essas coisas se misturam. Kamya karma, o que é Kamya karma? Não sei, estou vendo aqui. É ação com desejo de kama, né? Kama é desejo, Desejo, desejo. desfrute. Uhum. Mas não é Kamya, obrigatoriamente cama com desejo sexual, não. não, não. Qualquer É tipo de bom desejo. explicar isso, porque a gente só pensa bobagem. É, é porque tem o Kama Sutra. Muita gente relaciona ao Kama Sutra, Pois é. né? Que é justamente o Sutra, né? São aqueles versos, aqueles textos que relacionam ao desejo. Só que o rapaz vai, baiana, se não me engano, vou para Deus, não esqueci o nome dele, ele relaciona muito ao sexo. É Vamos lá, cama com K, não é cama com com K, C. exatamente. Kamya karma é superior tanto ao akarma, ou seja, abster-se dos deveres prescritos, e vikarma, essa ação proibida mesmo, negativa, pecaminosa. Ok?
Sim. Aí ele cita um verso da Gita 7.20, Kamastai Sai Ritanyanaha Prapadinte Nyadevata. As pessoas que desejam os frutos de oferecer ações, suas ações, abandonam a adoração a Bhagavan Sri Vasudeva e adoram os diferentes devatais. Ou seja, aquelas pessoas que querem usufruir das coisas, eles adoram. Por isso que falo que a Índia tem muitos deuses, é o Deus disso, o Deus daquilo. Aqui, para a nossa cultura, não tem o santo disso, santo aquilo, né? Uhum. Eu perdi a vista, né? E minha tia, que é falecida, tia Babi, com 100 anos, ela orava para Santa Luzia, que é a protetora dos olhos, né? Sim. Um exemplo. Aí ele cita um verso da Gita também, 7.22, Labate chat tatakaman mayaiva vihitan hitan. Pelos arranjos de Bhagavan, eles, essas pessoas, recebem seus resultados desses devatais. Pontos aqui interessantes, que em última análise, né, porque os devatais eles dependem de Bhagavan também, de Deus, Sim. né? Eles não são independentes. Sim. Então, a gente vai ver que, olha, eles recebem os resultados que não são ideais, mas por intermédio desses seres. Porém, tem um verso interessante no Bhagavatam, no canto primeiro, Akama Sarvakama Vamoksha Kama Udaradi Sivrena Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. Né? Ele fala assim, Akama Sarvakama Va. Né? Com desejo ou sem desejo, Moksha Kama Udaradi. Ou com desejo até de se libertar desse mundo, o ideal é você adorar Vishnu, que é o Senhor dos sacrifícios. Então, mesmo que você deseje coisas materiais, o ideal que eles falam é adorar Vishnu. Que diz que quando Vishnu, quando Krishna, quando Bhagavan, ele dá alguma coisa assim, ele dá, junto vem o desapego daquilo ali também. É que nem aquelas promoções, né? Hoje eu comprei uma pasta de dente, tinha uma promoção, leva 3, né? Não paga 2, leva 3. Então tem uma promoção. Então, continuando aqui. Aqueles que, pela companhia das pessoas puras, percebem a insignificância de cada um de seus frutos, adotam o caminho de Nirguna Bhakti, ou seja, essa Bhakti que ela é desprovida de gunas, raja, sattvas e tamas. Né? Rapidamente, elas são exitosas e alcançam o serviço a Bhagavan. De acordo com o Shastra, com as escrituras, especificamente aqui o Srimad Bhagavatam 11, 14, 21, isso é porque Bhagavan é alcançado somente por meio de Bhakti. Bhaktyaham ekakraya grahya. Né? A gente sempre fala aqui que Bhakti gera Bhakti. Nada mais vai gerar Bhakti, só Bhakti. Ok? Essa, grosso modo, né, devoção, grosso modo, que é mais complexo que isso. E como ele está falando que Bhakti é a coisa mais elevada e ela transcende os gunas, como ele acabou de falar aqui, Nirguna Bhakti, por meio dos gunas não se alcança algo que está além daquilo ali. Né? Sim. Ou seja, que é um conceito errôneo também de muita gente achar que a caridade, né, você ajudar de novo, não somos contra a caridade, mas somos contra essa compreensão de que achar que você ajudando o corpo, a mente de alguém, você vai alcançar a transcendência. Né? Porque justamente quando você faz essa bondade, isso é guna, sattva guna, raja guna, e sempre tem um desejo por trás daquilo ali. Né? Ninguém faz caridade nesse mundo não esperando nada, não existe. Ninguém. Né? Porque os gunas, eles não são puros, então estão misturados. Então a bondade, ela não é pura, ela vai sempre ser uma mácula de rajas e tamas. Nem então, que seja você,
Nem que seja a própria desejo de crescer espiritualmente, mas é um desejo, né? Indubitavelmente. E a pessoa achar que vai fazer caridade, que fazendo caridade ela vai ascender espiritualmente, é um desejo. Não é uma coisa completamente, como é que chama, incondicional. Nem pouco. Sempre é uma coisa. Inclusive, eu ouvi como é chama um experimento social. Uhum. Tinha alguém ficava na rua, aí alguém passava, tipo o cara se fantasiava de mendigo. Aí quem dava alguma coisa, o cara depois ia entrevistar. Todos eles, não todos não, mas a maioria assim, eu posso precisar um dia. Uhum. Eu posso precisar um dia. Por isso que eu dei. Um dia, né, eu posso estar no lugar dele. Pois é, uma ação voltada para si mesmo. Para ser, exatamente. Então, né, Bhakti, como está além dos gunas, como é o nirguna, como ele está falando, só pode ser alcançada por ela mesma. Uhum. Né? Bhaktyaham ekaya. Ekaya como eka é um. Só tem um jeito. Ekaya, grahyaya. Grahyaya é atrair. Né? Então, essa Bhakti, por mim, né, eu, Bhaktyaham, Krishna está falando, ekaya grahyaya, só tem um jeito, né? Dvaya, ekaya. Uhum. Aí tem o Srimad Bhagavatam 11, 14, 20 também diz assim, Nasa dayati manyogo. Tradução, né? Bhagavan não é alcançado por tais processos como yoga ou tapasya. Né? Nasa dayati, então é sadhana, algum tipo de sadhana, uma de prática. Na manyogo. Eu não sou nem por yoga. Né? Quando ele fala de yoga, é mais o yoga óctuplo, né? O Ashtanga Yoga. Uhum. Então, não se alcança nenhum tipo de austeridade desse tipo. Então, Shloka 13, tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo. Qualquer coisa. Bom, para mim, pelo menos. Olha, não, por favor, Tá tudo tranquilo. Não tenho vergonha de falar, não tem problema não. Tá bom, Pri. Qualquer coisa você não entender. Eu já falei de uma discípula do meu Gurudeva que se chama Shamarani. E ela é muito boa, ela sabe muito bem a filosofia. E ela é muito perguntadora. Aí meu Gurudeva botou um apelidinho, né, de Eskirani. Shamarani quer dizer a rainha de chama de Krishna. Eski, né, ele misturou inglês com sânscrito. Eskirani, a rainha das perguntas, que ela perguntava tudo. E ele gostava. Uhum. Né? Todo mestre gosta, porque é uma qualidade do discípulo que pergunta, né? Quem pergunta, geral está ouvindo, né? Então, vamos lá. Verso 3. Chaturvarnyan maya shrishtan gunakarma vibhagashaha tasya kartaran apimam vidi akartaram avyayam. O sistema quádruplo de varnas, ou seja, aquelas classes, né, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, foi criado por mim, Krishna dizendo, né? De acordo com as divisões de guna e karma, da qualidade e do trabalho de cada um, né? da ação de cada um. Embora eu seja o criador deste sistema, você deve saber que eu sou imutável e eu sou a carta. Não sou eu que faço, né? Não dou, quer dizer, não sou eu que faço. E que eu não sou o instigador direto disso aí. Lembrando, né, que Krishna está explicando a natureza dele mesmo, tá? Bhavanuvada. Alguém pode perguntar assim, os caminhos de Bhakti e Jnana, né? Bhakti, essa devoção grosso modo, e Jnana, aquela metodologia que pela própria pessoa ela quer alcançar a liberdade, não o serviço. Então, esses caminhos dão mukti, dão liberação como seu fruto. Ainda assim, o caminho de karma, porém, o caminho de karma, ele dá aprisionamento. Okay? Você, Parameshvara, Deus, introduziu todos esses caminhos. Então, como é que
existe uma característica preconceituosa que existe dentro de você, nesse sentido. Em resposta, Shri Bhagavan diz assim, não é assim. Para justificar isso, ele falou esse shloka começando com a palavra Chaturvarnyam. A palavra Chaturvarnya indica os 4 Varnas, né? Todo mundo sabe o que é o Varna, Ashrama, Dharma. Eu não Varna quer dizer, sei, eu não não sei sei o que é. muito bem. Então, por favor, pode perguntar, né? O que é Varna? Então, vamos falar agora. Muito bem. Varna literalmente quer dizer cor, literalmente. Mas nesse sentido, quer dizer 4 qualidades que cada pessoa possui, né? Como ele falou aqui, está baseado nesse sistema que eles dizem que é o sistema de casta, que não é igual ao sistema de casta aqui dos Vedas. Então, são tendências. Se vocês virem antes, quem estiver acompanhando o livrinho está falando aqui, o sistema de 4 varnas é dividido por natureza. Então, tem a natureza brahmânica, que é a natureza Natureza no sentido de tendência de cada um, tendência natural de cada um, né? Para um tipo de ação. Você fala então, natureza, Brahmana, pode ser que a pessoa pense que é a natureza, a árvore, a fruta, sei lá. não, aí também não. Aí, enfim, então, Brahmana, os Brahmanas são 4, né? É óbvio que isso não é tão distante assim, a coisa é misturada, como a gente falou. Então, Brahmana é a pessoa que é mais voltada ao conhecimento, mais intelectual, mais religiosa, né? São os professores, assim por diante, princípio, né? Porque Kshatriya são os guerreiros, os líderes, né? Aquela pessoa que tem mais raja, tem mais paixão. Os Vaixas são aqueles que sabem lidar com dinheiro, e os Shudras são aqueles que são trabalhadores mais, que servem essas classes, que eles não são muito inteligentes nesse sentido, né? Eu me lembro quando eu estudava no Laudímia Trota, né? Quando eu vi a primeira vez isso, eu me lembro que no colégio era assim, inclusive é uma pirâmide, a minoria vai ser os brahmanas, depois vai aumentando. Tinha os intelectuais, os CDFs na época, né? Hoje são geek, são chamados geek, né? Era a minoria, né? Chamava CDF, o cara tinha né, aqueles óculos fundo de garrafa, ninguém gostava muito dele, as meninas não gostavam muito deles, mas na hora da prova todo mundo queria ficar perto dele, eu quero saber, né? Então, é uma tendência, não estou dizendo que são brahmanas, mas é uma tendência, né, assim, para a gente passar um pouco mais para a nossa realidade. Tinha os monitores de turma, que eram também poucos, que eram aqueles que eram mais agitados. Eu me lembro que eles levavam os desejos da turma para a diretoria, né? Eles eram líderes meio natos. As meninas gostavam mais deles, saíram era mais proeminente, mais extrovertido, porque tem mais idade. E tinha aqueles que traziam figurinhas para vender. Né? Sempre trazia uma coisa para vender, esses são os Vaixas. E os Shudras é aquele que não gostava muito de estudar, não, que era a maioria. Gostava de jogar bola, namorar, sair por aí. Né? Então, eles dividem a sociedade nesses 4. Aí, é óbvio que ninguém é puramente brahmana, o kshatriya ou vaishya está misturado, em especial nessa era que a gente vive. Né? Porque a gente não é educado, isso não é cultivado. Né? Mas a gente vê, né? Natureza de um, de outro. Tem gente que não dá para estudo, não quer, que não tem nenhum problema, né? E tem gente que gosta mesmo de estudar, usufrui, estudar, tem facilidade, né? E tem gente que tem facilidade com grana, né? Tem gente que você não pode dar dinheiro, não pode, porque senão ele gasta tudo em besteira. Já o outro, ele aumenta o patrimônio. Então, cada um tem sua natureza. Eles vão chamar isso de varnas, né? Essas tendências de acordo com os gunas. Né? Também os gunas são aquelas tendências que é tamas, que é a ignorância, a letargia, raja, a energia, aquela paixão, e sattva, a harmonia, a bondade. Né? Todos eles estão sendo carregados por isso. Né? Beleza? Beleza. Então, tendo explicado vários, né, vamos continuar.
As qualidades desses 4 varnas, né, são as seguintes. Agora ele vai explicar também. Os brahmanas, são esses sacerdotes, possuem a predominância de sattvaguna. E suas atividades é o controle da mente e dos sentidos. Né? Os brahmanas não se deixam levar pelas paixões, assim. Os kshatriyas são predominados por sattvaguna misturado com raja. E a sua ação é ser nobre, né? Se ocupar na guerra, na luta, e assim por diante. Os vaixas são predominados por rajaguna, misturado com tamas, com essa ignorância. E seu karma é proteger as vacas, plantar e assim por diante. Isso ele está, né, óbvio que é mais na época um pouco mais antiga. Os Shudras são predominados por Tamaguna. E sua ação é fazer um serviço mais simples, mais grosseiro, são mais técnicos. Né? Eles não têm muita inteligência assim, nesse sentido de encaixar uma coisa, resolver. Eles são mandados, assim, eles fazem isso rápido, tranquilo. Continuando aqui. Eu criei os 4 varnas de acordo com Guna, Karma, Vibhaga, Shaha, ou seja, divisões baseadas nos gunas, nas qualidades dos seus trabalhos, que é apoiado por Karma Marga, ou seja, o caminho do trabalho fruitivo. Embora eu seja o agente e o criador desse sistema, você deve saber que eu não sou o agente nem o criador, porque eu não estou diretamente conectado com esse sistema. Não? Ok? Então, de novo, Krishna está explicando a natureza dele e ele está dizendo que ele não toca na matéria. Essas coisas que são materiais são criadas pela agência de outra energia dele, que é uma novidade teológica assim, para a gente, em geral, né, claro. Tem pessoa que já sabe. Que as pessoas acham que Deus criou a Terra, né, tem aquela, desde que ele criou em 6 dias, depois descansou, ou fez isso, ou que pune alguém, ou que recompensa alguém, né, porque ele foi bonzinho, ou porque ele foi ruim. Né? Então, o que a gente está explicando, fala, eu não faço isso não, cara. É o karma que faz, é outra energia minha. Eu não faço isso. Né? Porque eu transcendo isso. Continuando. A natureza material é minha Shakti, né? Minha energia. Mas eu sou transcendental aos gunas de Prakriti. Eu sou transcendental a esses impulsos materiais. Por isso, embora eu seja criador, eu também não sou o criador. Porque eu estou livre do ego falso de ser o agente da ação. Beleza? É a minha Prakriti, essa minha energia material, que é a causa disso aí. Ela é a agente direta que está preocupada em estabelecer esse sistema. Portanto, eu sou imutável, como falou ali, né? Avyayam, a carta, eu sou a carta, e assim por diante. Em outras palavras, eu permaneço imutável, livre, não estou presa a nada, não me preocupo com a introdução do sistema Varna. Beleza? Então, ele está explicando que são as energias dele. Porque se fosse ele, aí sim ele incorreria no preconceito, com a bias, imparcialidade. Ele incorreria em imparcialidade. Mas ele fala depois, em outros lugares, no Bhagavad especial, eu sou imparcial. Não? A gente está até dando 2 exemplos. Tem 2 exércitos que adoram o mesmo Deus. Aí um ora para Deus para ganhar o outro. Quem vai ganhar? Quem vai ser favorecido por ele? Quem for mais correto, mais dármico. Vai ter um empate. Na verdade, Deus não vai estar nem aí para isso. Não, é por isso que eu estou dizendo, quem for mais dármico vai ganhar, não tem nada a ver com Deus. Exatamente. Tem a ver com a atitude da pessoa que está vivendo.
a E situação. mesmo assim, pode não ganhar por causa, mesmo que ele seja dharmic, talvez o karma dele, nesse momento, não seja Sim, favorável, né? é. Então, são coisas da matéria, né? Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, do Deus é karma de Deus, cada um. exatamente. Krishna não mexe com isso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Prakashka Vritti. Somente Sri Bhagavan é o criador e o iniciador direto de todo o universo. Eu até botei uma interrogação aqui, mas depois ele explica. De acordo com esse Siddhanta, ou seja, com essa conclusão filosófica, somente ele é o Karta, é o criador do sistema quádruplo de Varnashrama Dharma. Né? Aliás, ele nem fala ashrama, de Varna Dharma. Por sua natureza, a diva, o eu, né, é Nitya Krishna Dasa, ou seja, eterno servo de Krishna. Bhagavan concedeu a ele, né, um tesouro inestimável na forma do livre-arbítrio. Está no capítulo 4, vamos ficando assim. Né? Quando a diva usa mal sua independência por decidir não servir a Krishna, a Maya de Bhagavan imediatamente cobre a sua natureza com corpos grosseiros e sutis, né, densos e mais etéreos, e o joga no ciclo de samsara. Né? Samsara, sara quer dizer essência, sam perturba, aquilo que perturba a essência, você não consegue entender sua essência, samsara. Para libertar tais divas, Sri Bhagavan, sendo misericordioso, assim, sem causa, cria o caminho de karma, marga, ou seja, Varnashrama Dharma. Agora sim que ele fala Varnashrama Dharma, pela agência da sua Maya Shakti. Ao mesmo tempo, ele está eternamente ocupado em usufruir, Deus, Bhagavan, sua energia interna, e por isso ele permanece imutável e permanece sem ser o agente daquilo ali. Sacou a sutileza? Uhum, Tudo bem? sim. Mônica e Jana, tudo bem? Qualquer coisa pode falar. Ok. Tudo sim, é que Esse, eu estou mutando pode eu falar, muto o Diana. telefone, atrapalhar. Aí Tá corretíssimo. mas eu estou entendendo. Tá entendendo? Então tá bom. Tá entendendo? Tá bom. Eu também estou entendendo. Então tá bom. Esse ponto, eu acho importante ressaltar esse ponto, porque é uma demonstração enorme da misericórdia de Krishna. Porque e depois de tudo que é dito aqui, né, que se a diva abusar da sua independência, tomando a decisão de não servi-lo, se não servir a Krishna, a potência ilusória imediatamente, como diz o Priya, atua criando esse corpo denso. Então ela fica totalmente enredada nesse mundo material, nos condicionamentos materiais. E aí Krishna, por misericórdia pura, cria o Varnashram Dharma, que seria um caminho que ele cria o Varnashram Dharma para a diva ter um encaminhamento de ação propícia para sair desse enredamento, né? Então, tudo é criado por Krishna para benefício da diva, né? Varnashram Dharma foi criado para o benefício da diva. Então, vou explicar um pouquinho então, o que é Varnashrama Dharma. A gente falou de vários, né? Que são essas 4 tendências. Agora a gente vai falar, ela falou, né? Varnashrama Dharma, que é uma palavra aí composta. Então, Dharma vai ser a natureza, né? De Dri quer dizer alguma coisa que apoia. Então, Varnashrama Dharma são essas classificações materiais que a gente viu, são classificações materiais, né? Brahma, né? Kshatriya, Vaishya, Shudra, e outras classificações, 4 também, de cunho espiritual. Não só espirituais, são de cunho espiritual, né? Que vai ser a Brahmacharya, que é a fase da pessoa inicial,
que ela se dedica mais ao guru. Na cultura védica, né, quando a criança nasce, depois de uma idade, hoje em dia já é mais difícil, ela vai para o Gurukula, ou seja, que é a casa do guru, colégio do guru. E lá, inclusive, o guru vai saber qual é a natureza dele. Ele tem essa percepção. O cara tem a natureza X e ele vai encaminhando. Tipo, tem teste vocacional, uma coisa assim. Aí ele fala, pô, não, esse garoto tem mais isso, esse garoto tem aquilo, esse aqui, né, tem a tendência X, e ele vai encaminhando, né, essa pessoa para ela sair melhor dentro daquela natureza dele. E o brahmacharya, né, que em geral ele é solteiro, ou solteira, se for moça, né, vai ser solteiro, e pode também levar uma vida monástica, pode parar aí e levar a vida monástica dele, se ele tiver essa tendência. Se não tiver essa tendência, ele pode casar. Então, o primeiro é brahmacharya, o segundo é grihasta, está, quer dizer, fixo, griha, casa, aquele que se fixa, né? O brahmacharya, ele pode ir para lá, para cá, ele não tem muita obrigação, esse tipo de obrigação. Então, esse grihasta, né, esse casa e tudo, pererel, sempre levando a vida de forma piedosa, óbvio. Vai chegar a um certo ponto, né, na idade, depois que a família já está bem feita, está todo mundo certo, ele não vai ficar para sempre ali. Então, existe uma fase chamada vanaprastha, onde ele começa já seu caminho para o desapego de família, das coisas, desses laços, né? Então, ele vai, antigamente, ia ele, a esposa, para os lugares sagrados, né? Já largava, deixava a coisa com os filhos, e os filhos ocupavam daquilo ali, e eles iam se retirando lentamente, gradualmente, da vida familiar. E, por fim, sannyasa, que é san, todos os nyasas, todos os apegos, se livra e leva a vida a meditar, a falar de Deus para os outros, né? Levar essa mensagem para os outros. É retirado da vida social, né? Ele é considerado retirado, né? Renunciado, então, aliás. O Varnashram é isso, né? Essa construção sócio-espiritual, vamos dizer assim, né? Que, né, ela por si é legal, mas não é a meta, né? O ideal é que essa construção social ela favoreça a pessoa a buscar a espiritualidade, né? Não é ficar preso nisso, eu sou sannyasi, né? Eu sou renunciado. É outra concepção material, se você parar aí, né? Não é tão interessante. É bom, né? Se todo o planeta tivesse andasse nisso, mesmo não buscando a espiritualidade, já melhoraria 80%, mas não é isso que eles querem, né? A cultura védica quer que você transcenda até isso. Senão você pode também ficar super identificado em ser um sannyasa, em ser um renunciado. Sou um renunciado. Mas a alma, quando ele falou lá em cima, né, era um Nitya Krishna Dasa, servo eterno de Krishna. E não é sannyasa, não é casado. Krishna é a meta, e não o status do ashram, né? Exatamente. A meta é Krishna, não onde você está no ashram. O importante é você ser uma pessoa bem devotada. Onde você está, não importa. Não importa. Se você é bom mesmo, está dedicado. Inclusive no Jaiva Dharma, que a gente lê, né, aos domingos, está todo mundo convidado. Tem dois rapazes que eles chegam no ashram, eles dois, um é casado, o outro não é casado, mas mais social, digamos assim. Quando eles entram no ashram, onde tem pessoas renunciadas, eles ficam em pé esperando que todos sentem. Aí eles falam assim, os renunciados, por que você não está sentando? Não, nós somos casados, a gente está na vida social e a gente está dando preferência para você. Eles respondem assim, aqui nós não vemos isso. Nós medimos pela bhakti que ele tem. Aqui a gente não mede se você é casado, não é, a gente não está medindo por isso. Mas mesmo assim eles seguem as regras seculares, né? Também interessante essa passagem. É do Jaiva? Jaiva Dharma.
Então, quando o sobrinho e o tio, né, Vrajanata e o outro, eles vão se encontrar com Murachandra Prabhu. Vijay. Enfim. Então, continuando aqui, fala, para maiores detalhes sobre os 4 Varnas, devemos ler a Gita 18, 41, 44, Bhagavad 7, 11, 21, 24 e 11, 17, 16, 19. Verso 14. A senhora está acompanhando? Verso 14. Naman karmani limpanti, name karma phale spriha, kitima yobi janati, karmadi nasabadhyate. Karma nunca pode me atar, Krishna continua dizendo, né? Porque eu não tenho desejo pelos seus frutos. Aqueles que conhecem isso realmente, né, essa verdade sobre mim, nunca podem estar presos pelas suas atividades também. Uhum. Janma karma chame divyam yogeti tattvataha. Ele fala mais tarde, no 7º capítulo, se não me engano. Né? Janma karma chame divyam. Né? Que meu janma, meu nascimento, minhas ações, karma, chame divyam. Né? Um e outro, eles são divya, são divinos, são transcendentais. Por sinal, segunda-feira é Krishna Janmashtami, né? Todo mundo está convidado. É o nascimento de Krishna, segunda-feira que vem. Uhum. Então, Krishna aqui está funcionando como acharya, né? Ele está dando o exemplo dele para ser seguido pelo devoto, né? Já que não desejo os frutos da ação, quem realmente compreender essa verdade a meu respeito também não se deixa jamais atar por suas atividades. ou seja, esse é parecido com esse verso que eu citei, né, que fala que quem conhece, né, o mistério, digamos assim, dele, né, de Krishna, do nascimento e das suas ações, não volta a nascer mais nesse mundo. Uhum. Krishna fala, mas que conhece mesmo, né? Inclusive ele usa a palavra aqui, abhijanati. Abhijanati. Abhijan quer dizer você clamar o seu, como é que é o nome? A gente chama direito de nascimento, seu direito de nascimento, né? Clamar a sua herança, clamar a sua herança. Quando ele fala Abhijanati, e qual é a sua herança? É servo eterno, Krishna. Né? Uhum. Uma vez meu Gurudeva, ele falava, Bhajanara Rasa, ele falava assim, não, sobre o Bhajanara Rasa, assim, eu acho que era esse livro, Bhajanara Rasa, né? E ele chegava a um ponto, ele parava, né? Chegava a um ponto, alguns anos ele chegava a um ponto, ele parava, ele não avançava, porque ele achava que a plateia não ia absorver aquilo que era muito elevado. Aí um belo dia ele desatou a falar, Aí ele parou e disse assim, eu pensei, né, eu pensava que talvez vocês não tivessem preparados, que não, vocês não era para vocês receberem isso. Mas isso é seu Garda Samskara. Esse é seu Mas isso é Garda o quê? Samskara. Isso é o quê? Não entendi. Seu Garda Samskara, eu vou explicar. Ah, sim. Isso é seu Garda, esse é o seu direito. Isso é de vocês, isso que eu estou falando, é seu direito. Entendi, Né? entendi. É sua herança. Garda Samskara. Samskara quer dizer impressões. Em geral, quando a gente fala Samskara, são impressões das nossas atividades mundanas. Garda Samskaras são impressões do próprio eu. Sim. Então ele falou, eu avancei mais, né? Porque esse é o seu direito de ouvir isso. Eu não posso privar você de ouvir isso. É direito de ouvir, e depende de cada um captar ou não, né? Mas o ouvir é direito, né? Então, vamos lá. Por isso que ele usa esse abhijanati, ou seja, né, ele põe aqui abhijanati como entender completamente, né? Mas como a palavra abhijanati, quer dizer que justamente você está clamando o seu direito, que o seu direito é Krishna Dasa, né?
Então você vai entender, quando você é Krishnadatta, você vai entender isso perfeitamente. O sânscrito sempre abrilhantando aqui, né? Então, Bhavanuvada, que é o comentário de Srivastava, mesmo se os argumentos dos versos anteriores estejam aceitos, Arjuna pode ainda falar assim, aspas, né? Mas agora você apareceu numa dinastia de guerreiros, kshatriya, e todo dia você faz ação de um guerreiro, você age como guerreiro. Então, como eu posso aceitar que você é um akarta? Ou seja, você não é o agente disso aí. Para responder a isso, Bhagavan fala esse verso começando com Naman, ou seja, eu não, né? Este karma não me prende, Krishna está falando, né? Assim como faz com as divas. Embora a diva deseje o fruto do seu karma na forma de residência nesses planetas elevadíssimos e assim por diante, eu não tenho tal desejo. Como Parameshvara, Parameshvara quer dizer o Senhor Supremo, né, o controlador supremo, eu sou completo em minha própria bem-aventurança, né? Ainda assim, simplesmente para dar o exemplo, eu realizo karma. Aqueles que não me conhecem como tal ficam presos a esse karma, né? Então, Krishna, para dar o exemplo, inclusive na Gita, mais tarde, ele fala, né, que se eu não trabalhar, ninguém vai trabalhar. Eu não fizer aquilo, as pessoas tendem a seguir os grandes homens. Imagina, então, estou dando exemplo. Lembrando sempre que tem, na Gita tem Gurha, Gurhyatan, Sarva Gurhyatan, Gurhyatama, tem vários níveis, aqui é um nível ainda muito, um pouco primário que ele está falando, né? Prakashkavriti. Sri Bhagavan é Purna Tattva, ou seja, a completa realidade absoluta, Purna Tattva, composto de Sati Ananda. É só assim, está falando assim para ser didático, mas ele não é composto de, ele é a fonte de, né? Porque parece que ele é composto de sentimentos, mas os sentimentos, as qualidades emanam dele, não é que ele é composto de, tá? A diva, ela é atômica, né, pequitinha, é uma realidade consciente atômica. A gente sabe que o átomo se divide em prótons, elétrons e nêutrons, né, mas quando ele, a palavra em sânscrito, Anu Chit, Anu é a menor parte indivisível, como átomo mesmo em grego, né, é indivisível. Mas depois dividiram, resolveram que ele tem outras partes. Enfim. Bhagavan é repleto de 6 tipos de grandeza, de Aishwarya. Porém, a diva, que é avessa ao serviço a Bhagavan, é desprovido de Aishwarya. Bhagavan é o mestre de Maya, enquanto a diva está sujeito ao controle dela. Então, ele está dando as diferenças entre a diva e Bhagavan. Essas são as diferenças entre os dois. A diva nunca pode, sob nenhuma circunstância, se tornar Brahma ou Bhagavan. Contudo, quando ela, diva, realiza Bhagavad Bhakti, né, Bhakti, devoção a Bhagavan, sabendo que Bhagavan é o Todo-Poderoso, independente, que não é perecível, que não tem nenhum desejo, ele fica livre do apego, né, dos grilhões de karma e alcança seva, serviço a Bhagavan em seu Swarupa, na sua forma intrínseca. Esta é, este é o Nitya Dharma, ou seja, é o dever, a natureza eterna da diva. Tudo bem? Sim. Srila Bhaktivinoda Thakura cita Krishna dizendo assim, aspas, o caminho de karma que é criado devido ao adrishta, ou seja, o abuso da diva do seu livre-arbítrio, não me afeta, Krishna falando, né? Nem eu desejo desfrutar de frutos pífios do karma, porque eu, Bhagavan, sou pleno de 6 opulências. Bhagavan quer dizer isso, né? Van quer dizer pleno de Bhaga, pleno de opulências.
Aqueles que mantêm na sua mente, né, têm em mente a minha natureza absolutamente livre, por entender meu avyaya tattva, ou seja, minha natureza imperecível, como ele falou anteriormente, não é a sua avyayam, e por deliberar sobre o caminho do karma, né, o sistema Varnashma, e sobre mim, nunca ficam presos sobre karmas, né? Aqueles que entendem essas coisas. Por realizar Bhakti pura, eles alcançam somente a mim. Tranquilão, né? Sim. Verso 15. Devanyatra kritam karma purvairapi mumukshubhihi kuru karma eva tasmatvam purvai purvataram kritam. Mesmo os mumukshus, mumukshu é engraçado, mumukshu, são aquelas pessoas que buscam a liberação desse mundo. Então, mesmo esses seres, né, em tempos antigos, que entenderam minha natureza dessa forma, realizam seus deveres prescritos simplesmente para dar o exemplo para as pessoas em comum. Portanto, você deve realizar seu karma seguindo o exemplo dessas autoridades prévias. Não? Ou seja, mesmo as pessoas que são muito avançadas espiritualmente, que não desejam isso, eles seguem isso para dar exemplo aos outros. Outro dia, isso aqui a gente falou que existem vários tipos de gurus, né? E tem dois básicos nesse contexto aqui, são os Bhajananandis, os grandes seres, né? E os Goshtianandis. Os Bhajananandis, vem de Bhajan, eles fazem a adoração dele mais solitária, eles são diferentes, né? Eles não se importam muito com as coisas externas. Então, às vezes, você vai ver ele meio sujo, meio cabeludo, às vezes fazendo até umas coisas estranhas, porque eles estão em outro nível e eles não são assim, eles não estão procurando passar para os outros, o que não tem nenhum problema. E eles também é eles se sentem livres de seguir a sociedade, né? Eles estão tão alheios às regras sociais que eles criam um modus vivendi particular e ficam totalmente alheios às regras da sociedade. Né? Estão absortos, né, naquela transcendência. Não são as pessoas ideais para a gente seguir, não são. Né? Não por eles, mas por nós. E os Goshtianandis. Os Goshtianandis são aqueles que estão a fim de propagar isso. Então, eles se apresentam de uma forma diferente, agem de forma diferente, porque eles sabem que a gente vai ter eles como exemplo. Imagina o outro se rola no chão, sei lá o que, entra, e eles começam a gritar, Krishna, Krishna. A gente não pode fazer isso. A tendência do discípulo é imitar o guru, né? A gente vai acabar enlouquecendo, vai piorar tudo. Né? Então, o ideal é você ter aquele, né, um guru que está limpinho, faz tudo, acorda cedinho, segue todo aquele esquema. De vez em quando ele sai um pouquinho até para mostrar que eles não estão presos a isso. Mas não é nada absurdo. Né? Eles podem sair de vez em quando. Né? Mas, então, e esse outro também não quer saber de fazer discípulos, né? De ter discípulos. Em geral, não. Ele é totalmente independente. Né? É outra onda dele. Então, ele está fazendo aqui, né? Ó, Arjuna, segue aí também o exemplo dos teus antecessores. Vai fugir da guerra, né? Imagina se todo mundo começar a fugir, os guerreiros, 10 santos, vão fugir também, não quero mais saber de guerrear, vou ficar na minha, aí a população se dá mal, porque o guerreiro está protegendo o Dharma ali, né? Ele tem que proteger o Dharma. Então, você tem que fazer isso aí, cara, não é que você queira, você deve fazer isso para dar exemplo. Bhavanuvada, no comentário, fala assim, as autoridades prévias, tais como Janaka é o pai de Sita, e um dos 12 Mahajanas, conhecendo-me dessa maneira, né, também realizou karma para dar o exemplo para a humanidade.
Verso 16. Tim karma kim akarmeti kavayopi atra mohitaha tatte karma pravakshami yanyatva mokshase shubhat. Mesmo os homens, né, a humanidade, os homens de discriminação, se tornam confusos em seus esforços de determinar o que é karma e o que é karma. O que você deve fazer e o que não deve fazer. Portanto, eu vou explicar karma tattva, vou explicar o que é karma para você. Sabendo disso, você vai ficar liberto dos grilhões do karma. Bhavanuvada. Comentário. Mesmo os sábios não devem realizar karma simplesmente por imitar os acharyas anteriores. Ao contrário, eles devem agir somente quando eles entenderam a natureza específica da ação do karma. Por essa razão, o difícil tópico, assunto de karma tattva está sendo explicado. Outro comentário, né? No comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, o anterior que eu falei, a palavra gatanu gatkanyoya significa trabalhar por imitar as ações de outros, sem tentar entender profundamente o tema, né, do que concerne a ação. Né? Então, né, não imitar por imitar. Meu Gurudeva sempre falava, tá bom, tudo bem, você está repetindo a coisa, é bom, é legal, mas você tem que saber o que você está fazendo. Desenvolver o próprio discernimento. Por que está fazendo isso aí? Né? Aí, se você não souber, você me pergunta, ele falou. Né? Então, a gente pergunta pro guru, né? Eu falei, estou baixando a cabeça, mas por que isso? Porque, né? É grande lá. Estou fazendo isso, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Perguntar numa boa, né? Boa, querendo saber para você tentar internalizar aquilo ali, né? E se tornar independente, né? Como o Gurudeva dizia, ele não forma discípulos, ele forma gurus, né? Ele quer que a pessoa se torne independente, autossuficiente no conhecimento e na sua conduta. Né? Depender só do guru, né? Sim. Então, verso 17. Karmanohi api bodhavayam bodhagancha vikarmanaham akarmanascha bodhavyam gahana karmano gatihi. Karma, vikarma e a karma devem ser entendidos distintamente, pois o princípio de karma é profundo. Então, de novo, né? Não caio nas revistas, aqueles livros bem simplórios. Só falo karma, karma mesmo. Karma free, né? Karma free. Né? Tem até um negócio, o karma instantâneo, tem no YouTube, tem karma instantâneo, um negócio assim, que é o cara que fez alguma coisa errada e toma depois uma bolacha. Né? Essa ideia que se passa, né? Uma ideia bem boba, né? Muito primária. Então, Bhavaduvada. Vikarma quer dizer ação proibida. Vi, esse termo quer dizer oposto à ação, né? Karma é coisa boa, vikarma é oposto àquela ação boa, é uma ação negativa. Então, vikarma, ação proibida, leva a um destino miserável. Este é o princípio. A karma significa você não realizar a sua ação prescrita, como no caso de Arjuna. Né? Ele é guerreiro, não quer lutar. Então, teoricamente, ele faria a karma. O que é auspicioso para os sannyasas? Desculpa. Por que é auspicioso para os sannyasas refrear-se de karma? Em outras palavras, como é que eles vão alcançar o bem-estar mais elevado sem realizar ação? O tato, né, a essência, a verdade de karma é extremamente profunda e difícil de entender. A palavra karma
indica todos esses três aspectos, karma, vikarma e akarma. Aí tem o outro comentário, né? A gente vai parar nesse comentário. É difícil entender a verdade sobre karma. Somente o karma prescrito nos Shastras é a causa de moksha, de liberação. Né? Só a ação, as atividades que estão prescritas nas escrituras é que vão fazer que você se livre desse mundo. Vikarma, que são as ações proibidas, são contrárias ao dharma, ao karma prescrito e levam as divas a um destino terrível. Não realizar o karma prescrito no Shastra é chamado de akarma, ou inação. Esses são os 3 níveis de karma. Aí ele põe aqui 1, 2 e 3. 1. Os ignorantes não realizam o karma que é prescrito nos Vedas devido à preguiça. Ele botou leis, né? 2. Aqueles que conhecem o resultado do karma como sendo perecível e miserável ficam ressentidos, desgostosos com o karma. Eles agem, né, querendo moksha, a liberação desse mundo. 3. Após ouvir Harikatha, ou seja, os temas sobre Hari, sobre Deus, algumas pessoas abandonam o dever prescrito e cultuam Bhakti. Aí eles citam o verso do Bhagavad Karmani Kurvita, Nar Vidyate Yavata Matkata Shravanaudo, Shravanadau Va Shradhayavanna Jayate. Nesse verso, a palavra Karmano, na frase Gahana Karmano Gatihi, implica os 3 tipos de karma. Karma, akarma e vikarma. Né? Então, karma não é como as revistas falam, as pessoas falam, né? É bem mais complexo. E ele vai começar a explicar direitinho isso aí, né? Então, às vezes, a gente pode estar pensando que está fazendo uma coisa boa e não está. Né? De boa vontade, o inferno está cheio. Não, é importante a gente conhecer profundamente, porque é o karma, né, o princípio do karma, os tipos de karma, porque é um conhecimento básico para a nossa conduta ser uma conduta que nos leve realmente a algum lugar ideal, né? Porque senão a gente fica patinando, fazendo coisas que não são para fazer com a melhor das ideias, mas pela ignorância, pelo não conhecimento profundo do assunto, começa a agir erroneamente. Né? É um mau entendimento. Muita gente fala, mas ele fez com tão boa vontade, então não vai sofrer aquilo ali. Tem gente muito que pensa assim. Srila Prabhupada até dá o exemplo, que diz que a criança ela é ignorante. Porém, se ela botar a mão no fogo, o fogo não vai, poxa, coitadinho, não vou queimar, não. Ele fala, porque o karma é uma lei. É uma lei. É uma coisa que ela vai agindo. Então, se você é ignorante, você tem que deixar de ser ignorante. Né? Porque eu sou ignorante, a coisa não vai acontecer. Vai acontecer. Claro que vai. Nosso dever é deixar de ser ignorante. Tanto até porque o dharma do fogo, do calor, é queimar, né? Exatamente. Ele vai mexer com fogo, vai se queimar. O dharma queimar. dele, porque eu sou a dharma. Né? Ou você será dharma, o outro tem que ser dharma. Não. Por isso que ele fala, o ignorante, né? Quando ele fala ignorante, que não conhece, né? É devido à preguiça. Você não pode ser preguiçoso para procurar, né? A vida espiritual tem que correr atrás. Não é? Eu me lembro que tinha uma conhecida da minha mãe, aí eu falei para ela, estava questionando, não quer ir no templo, mas é muito longe, eu vou aqui na igreja, que é do meu lado. Né? Porque para ela dá tudo a mesma coisa, né? Tem essa ideia, tudo a mesma coisa, estava aqui do lado mesmo, não, vai lá muito longe. Né? É isso, gente, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Obrigada, Priya.